Um feliz sábado a todos. Muito bom estar na casa de Deus, né? Eu estou feliz, e você? Que bom que Deus falou ao seu coração e você decidiu estar aqui nesta manhã. Nós temos gente aqui de longe, temos aqui os pais do Edgar, né, que está visitando o Edgar, está ali, sejam bem-vindos. Se tiver mais alguém que está nos visitando, sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo. A gente costuma dizer que aqui, nesse espaço, a gente compartilha esperança. E qual a maior esperança que a gente compartilha? A esperança de Jesus voltar, né? Então, você vai ver sempre a gente falando aqui, nós temos a esperança de Jesus voltar. E eu quero crer que você também tem essa mesma esperança no seu coração, porque vai ser o maior evento que nós vamos ter, que a humanidade vai presenciar, é a volta de Jesus. E a minha oração é para que eu e você esteja preparado para essa volta, né? A cada dia que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo conduza a sua vida, para que você e eu estejamos preparados para a volta dele, amém? Olha só, eu presto atenção muito, eu já falei aqui algumas vezes, e desculpe eu repetir isso aí, mas é o seguinte, eu não canto, mas eu sou ligado em música, né? Então, quando começo a cantar uma música, eu fico ligado na letra e tal, vou meditando na letra, e olha que chique que foi a letra, as letras das duas músicas que foram cantadas aqui. E eu não falei o que eu ia pregar, mas eu acho que eles estavam assim, o tema do mês é salvação e tal, então aí deu certo, entendeu? Nós vamos pregar sobre salvação. E olha só que interessante, não vou ler a letra toda, mas partes que me chamam a atenção, e eu gostaria que também chamasse a sua atenção essa letra, porque nós fizemos aqui algo muito sério. A gente começou chamando Deus para ser o centro da nossa vida. Olha que convite que você fez e eu fiz. E aí dizia assim, aquele que em suas mãos detém toda a força e o poder. Quando falou já essa frase aqui, eu já fiquei maravilhado, porque nós não estamos convidando qualquer um para fazer, não para ser o centro da nossa vida, né? Para fazer parte, para nos guiar. Nós estamos chamando aquele que detém todo o poder. É o nosso Deus poderoso, aquele Deus que trouxe você até aqui, que cuidou de você até esse momento e cuidou de mim também, e promete que vai nos levar para morar com Ele. É esse Deus que nós convidamos para ser o centro, né, da nossa vida. E aí, continuando, falava assim, aquele que promete a vida eterna a todo aquele que nele crê. Nós vamos falar de salvação, só é salvo aquele que crê, né? Nós vamos falar disso aqui. E aí, seja o centro, seja tudo a nós. Aí vem a segunda música, né? Convidamos Deus para ser o centro, aí vem a segunda música e você se entrega, né? Você fala assim, foi na cruz, né? E que ao final eu percebi, eu irei para a cruz onde pude perceber esse amor, não... Eu escrevi aqui com uma letrinha que eu não entendi, mas olha só, não entendi o finalzinho que eu escrevi aqui, fiz um garranchozinho, mas é assim, que por mim foi pago. Chamou, agora você remete a Deus e fala para Ele assim, Jesus, é o seguinte, eu vou para a cruz, nós vamos falar de salvação, então não tem salvação sem que você crê, né? Aquele que não crê tem que crer, e não tem como não reconhecer, ser salvo não reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Então a gente reconhece o sacrifício dele, se entrega para Ele, fala para Ele que não quer andar mais sozinho, que quer andar com Ele, que quer que Ele ande no barco da sua vida, e é assim que vai dar certo, de outro jeito não dá. Então viu que essas duas músicas fez assim, uma fez um convite legal mesmo para Deus, né? Seja o centro de tudo, e o outro você disse assim, olha, foi na cruz que o Senhor me salvou. E a salvação está garantida. Não, nem eu nem você podemos fazer, às vezes a gente fica pensando assim, será que eu não posso fazer nenhum negocinho, nem uma coisinha assim para ajudar na minha salvação? Não, tudo o que a gente fizer, não, você já está salvo. Lá na cruz, já todo mundo, o direito à salvação já foi dado lá na cruz. Só que agora, nós estamos estudando nesse trimestre algo muito interessante, Deuteronômio, o livro do amor. O centro desse livro, o que é? O amor a Deus, a obediência a Deus. Então, obedeça e vai dar tudo certo no final. Amém? Esse era o recado que nós estamos estudando aí, que Moisés estava dando para o povo quando estava para entrar na terra prometida. Falou, é o seguinte, eu não vou entrar não, porque aconteceu umas coisas aí e tal, né? Vocês sabem da história, mas vocês vão entrar. Então, toma cuidado para seguir tudo o que ele está mandando aqui. Então, obedeça. Então, a obediência é tudo a Deus, né? Tanto que ele resume os mandamentos dele em 2. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Pronto, está resumido, né? E a gente estava falando aqui, sem me alongar muito, mas a gente estava falando agora de manhã aqui na reflexão da lição da Escola Sabatina da semana, e eu tinha escutado alguém fazer um comentário que eu achei muito legal, e eu vou repetir para vocês, porque eu achei interessante.
A gente, quando obedece a Deus, a gente reflete o amor de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, amém? E qual é o pai, eu falava aqui, Lincoln, Celso, qual é o pai que não se agrada do filho obedecer você? Quando você fala um negócio para o teu filho obedece, fala, olha só que legal, eu falei, ele obedeceu, né? Imagina Deus. Então você obedece os preceitos, a Bíblia fala mandamentos, fala preceitos, fala regra, são os mandamentos de Deus, né? São vários termos que ele usa para aquilo que você tem que obedecer. E aí, imagina Deus então não vai se agradar de você obedecer os preceitos e os mandamentos dele? Né? E aí o comentário que a pessoa fez, disse assim, se você obedece a Deus, você vai refletir o caráter de Deus através da sua vida para aqueles que não conhecem, correto? Alguém vai olhar para você, tem que enxergar alguma coisa diferente. Não que você seja melhor que ele, mas tem que enxergar. Esse camarada é diferente. Eu já falei aqui umas vezes o seguinte, às vezes na rua, eu estou em algum lugar, a pessoa pergunta para mim assim, você é pastor? Eu nem conheço a pessoa. Você é pastor? Sei lá, ele enxergou alguma coisa diferente em mim. Eu não sou melhor que ele, mas eu falo, não sou pastor não. Eu sou ancião na igreja. Mas o que é ancião? Aí eu explico o que é e tal, aí falo para ele que eu participo de uma comunidade religiosa e aí vai a conversa além. Mas olha só, quando você reflete, aí vem agora a história. Diz que, comparado, por exemplo, a lei, quando a gente vai... mas a lei, para seguir a lei, é penoso, é difícil de seguir os mandamentos de Deus, é quase impossível seguir os mandamentos de Deus. Aí ele fez uma reflexão, essa pessoa, e disse assim, olha, o mandamento não é pesado, não é uma prisão você obedecer a Deus. Aí ele falou assim, sabe um tigre? O tigre tem umas manchas pretas, umas listas pretas. Aquela lista preta não diz ou não denota que o tigre está aprisionado, entendeu? Mas sabe o que denota aquelas listas pretas? Quem ele é, amém? Então, se eu transmito, se o amor de Deus reflete através da minha vida, eu estou refletindo e dizendo quem eu sou cristão, eu sigo os mandamentos, eu conheço Deus, quer conhecer também? Então, conversa comigo aqui que eu tenho o maior prazer de te mostrar Deus e mostrar o plano de salvação para você, se você não conhece. Eu aproveito a oportunidade, já que eu estou fazendo uma introdução, foi longa, mas foi necessária, mas é assim, você que está nos assistindo aí em casa, se você não conhece Jesus ainda, você precisa conhecer. E se você vier aqui no Espaço Novo Tempo, entrar em contato conosco, olha, eu e mais um monte de colegas e irmãos aqui queridos estão prontos para te ensinar o caminho da salvação. E estudar a Bíblia com você e apresentar Jesus para você, para que você também sinta a felicidade que a gente tem e essa esperança que a gente tem na volta de Jesus. E você vai ter essa mesma esperança. Mas, Joaci, eu estou com a vida toda atrapalhada, tenho problema, tenho tribulação. Aí eu vou te dar uma notícia triste e verdadeira. É assim, vir para Jesus não é garantia de ter uma vida de mar de rosas. Jesus mesmo fala, a Bíblia mesmo fala que você no mundo tereis aflições, mas sabe qual é o bacana disso tudo? Agora vem a notícia boa, né? Você vai ter aflição, mas você não está sozinho no barco, o teu barco não vai afundar, Deus vai te dar estratégia e o barco vai chegar do outro lado, ou seja, você vai chegar na Canaã. Amém? Muito bem, então vamos lá. Nós vamos orar porque nós vamos ler um versículo da Bíblia, então vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agradecidos porque nós estamos nesse dia maravilhoso aqui na sua presença. Pai querido, o Senhor nos trouxe aqui, então que nós possamos agora, Pai querido, ficar ligado na sua palavra, no seu recado espiritual, para que a gente possa sair daqui não como entramos, mas com algo a mais do Senhor, confiante, inspirados a ter esperança cada vez mais na sua volta, Pai querido. Em nome de Jesus também, eu te peço que o Senhor agora mova o coração de todos que estão aqui nesta manhã, para quando conhecer, ou se já conhece o Senhor, que não fique com esse conhecimento só para si, mas também tenha agora a vontade, o desejo ardente no coração de transmitir esses conhecimentos para aqueles que ainda não conhecem, aquele parente, aquele amigo que está perto de você, é ele que você tem que agora pensar que ele também pode começar a caminhar, essa caminhada rumo à salvação. Então fala para ele, então que seu coração hoje se aqueça, que você saia daqui determinado, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E o que nós vamos fazer? Ficar com essa notícia só para nós? Não, que o desejo no nosso coração seja esse desejo, de transmitir para quantas pessoas forem possível esse amor, esse carinho e principalmente esse plano de salvação. Que o Espírito Santo nos use como instrumentos, que eu não fale como instrumento nesta manhã, que eu não fale não por mim mesmo, mas inspirado por Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Então vamos falar sobre salvação, não poderia ter um texto melhor do que João 3,16, que é conhecido da maioria, né? Vamos ler esse texto?
Eu vou ler o que vai projetar ali, porque eu presto atenção, a minha versão às vezes está diferente dali. Aí quem está vendo em casa, olha assim e fala, mas ele está lendo um negócio diferente, né? Então eu vou ler, vou pedir que, se puder colocar João 3,16. Esse versículo é muito conhecido e vai nortear a nossa conversa aqui, a nossa reflexão. Amém? João 3,16. João 3,16 diz assim, ó, olha que versículo maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler de novo, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa. Então o que a gente tem que fazer? Crer. Se você ainda não crê, porque de repente você não conhece Jesus, mas se você conhecer, você vai crer nele. E essa promessa é para você também que ainda não conhece. Você vai para o céu. Jesus vai te levar para o céu. Eu costumo dizer que quando você vem para Ele, reconhece Ele como seu Salvador, começa a cumprir os seus mandamentos, é colocado aí eu sempre esqueço o nome, me ajuda aí, aquele negócio que você coloca no carro que vai mostrando endereço, como é que é? GPS. Coloca lá o Waze lá, e o Waze coloca assim, endereço do Joacim, endereço teu aí, né, de todos que estão aqui, é céu. Aí no meio desse caminho acontecem uns percalços, vocês sabem o que acontece? Né? Às vezes você vai viajando e o Waze está lá, aí você vai parar no posto de gasolina, né? Vai tomar uma água, vai no banheiro, alguma coisa, aí o Waze fala assim, você está fora da rota. Aí eu falo para a menina assim, eu sei, daqui a pouco eu entro na rota de novo, só vou tomar uma aguinha. Na vida nossa também é assim, sabia? Você está aí com chip para ir para o céu, aí está indo firme e tal, as coisas estão andando bem, o dinheiro no banco está, você não sabe nem o que fazer com o dinheiro, de tanto dinheiro que tem uma casona, tem um carrão, a família está tudo beleza, os filhos não estão dando trabalho, aí você dá glória a Deus, aleluia. Agora, o ruim é que é o seguinte, tem dia que não está assim não, sabia? Tem um amigo meu que ele fala assim, tem dia que eu estou feliz, eu estou pulando de alegria, mas tem dia que é o seguinte, parece que, ele chama esse dia, que é estranho, que é um dia não muito legal, ele fala assim, é um dia que parece que não sei. Sabe, você levanta assim, não sei nem quem sou eu, e eu sou coitadinho, eu estou sofrendo, Deus esqueceu de mim, aí você levanta, já dá uma canelada na cama, aí já fica querendo falar umas palavras, aleluia, aí você fala, não pode falar palavrão, você fala aleluia, né? E aí vai assim, e teu dia começa meio estranho, vai tomar café, vamos fazer a história mais feia, né? Acontecimento, aí vai tomar um leite, café não, que a gente não bebe, né? Aí, já tomei muito café. Aí derrama na camisa que você ia sair, pronto, tem que trocar de roupa porque a camisa sujou, quer dizer, começou teu dia meio esquisito. Nesse dia, dar glória a Deus fica meio difícil, sabia? Mas é nesse dia que a tua fé é provada, sabia? Nesse dia que você tem que falar, não, as coisas não começou muito bem, mas é o seguinte, eu confio que vai dar tudo certo e tal, e põe nas mãos de Deus a tua vida, ora a Deus e sai, e vai dar tudo certo. Mas se você ficar pensando que não vai dar as coisas, que vai dar tudo errado, porque já começou errado, o teu dia vai ser tudo errado mesmo, você não vai resolver as coisas que tem que resolver, você vai ser complicado, entendeu? Mas olha só, esse versículo diz tudo para a gente, né? Nós temos que crer, amém? Então vamos lá, eu vou projetar aqui algumas coisas. Vamos ver se vai aqui. Voltar um pouquinho. Agora sim. Olha só. Gênesis 6, capítulo 5, diz assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa era a situação que ele enxergou, né, da humanidade. Ele viu que a maldade se multiplicara. O Salmo 51:5 fala assim, eis que em iniquidade fui formado, Davi fala, né? Fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós somos pecadores. Recentemente eu escutei uma pessoa falando, pregando e falando assim, então, chegou um irmão e falou para mim assim, olha, eu estou uma semana sem pecar. Aí o cara falou assim para ele, rapaz, acabou de pecar então. Está mentindo, né? Porque já pensou o cara ficar uma semana, um dia sem pecar já é difícil para caramba, é impossível. Imagina uma semana. Aí você dá vontade de você perguntar para ele, ensina para mim como é que fica uma semana sem pecar, porque eu quero saber também, né? A gente peca a todo instante, até em pensamento, entendeu? Só que o recado legal é o seguinte, você peca, eu sou pecador também, mas a gente tem um advogado, tem uma pessoa que defende a gente, que ouve o nosso arrependimento, então eu digo assim, quem vem andar com Jesus, quem está andando com Jesus, não peca deliberadamente, sabe aquele negócio, eu vou pecar mesmo, que é gostoso, que é legal, não, você erra o pé. Você erra, foi fazer o certo, Paulo falava isso. Olha, quando eu vou fazer o certo, aí quando eu vi, eu já errei, já fiz errado. Que coisa estranha.
É com a gente também. Se Paulo já dizia isso, então sossega o teu coração, você vai errar, eu vou errar. Mas quando você errar, se arrepende do seu coração, pede perdão para Deus, mas pede perdão de verdade, porque quando você erra o pé, mesmo não querendo, você vai ficar triste, porque você está obedecendo a Deus, de repente você deixou de desobedecer, você vai ficar triste. Eu fico triste com isso, falo, nossa, que coisa estranha. Né? Eu estava pensando que ia fazer o certo e fiz o errado. Mas você pede perdão, Ele te perdoa, Ele está pronto a nos perdoar. Aí eu não vou entrar numa mensagem paralela, mas é assim, ó. Alguém pode perguntar, mas vem cá, eu erro, peço perdão, erro, peço perdão, erro, peço perdão. É isso mesmo. Errou, pede perdão. Agora dá a impressão seguinte, será que eu vou pedir perdão para Deus 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes? Olha, se esse negócio não fosse verdade o que eu estou falando, você pedir perdão e ele te perdoar, eu não estava aqui não, sabia? Que eu fiz umas coisas erradas, pedi perdão, se ele não perdoar, isso aqui, Joaci, eu não vou perdoar, não. Eu não estava hoje aqui falando do amor dele, sabia? Ele ia falar, Joaci, você não tem jeito, não, eu não vou te perdoar, que você fez um negócio tão sério aqui, tão sério, que eu não vou te perdoar. E, de repente, tem alguém nos escutando hoje aí, nos vendo, né, nos assistindo, de repente errou, e olha só, o inimigo das nossas almas, ele age, ele é sábio. O que ele faz? Quando a pessoa erra, ele se esconde. Não foi assim com Adão? Deus passava lá para bater um papo com ele toda a tarde, um dia chegou lá e falou, não viu o camarada, ele falou, e aí, onde é que está você, não sei o quê, e começou a chamar. E quando viu ele, o que você está fazendo? Eu estou aqui e tal, não sei o quê, escondido, mas por quê? Eu fiquei com medo. Com medo de quê? Ele deve estar pensando, rapaz, eu errei, agora eu vou morrer, porque dizia que morria. Olha, ele estava com a cabeça a milhão, não estava? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com a cabeça a milhão também. Nossa, errei, e agora as consequências, e não sei o quê e tal. E esquece que o nosso Deus está aí para nos perdoar e nos dar direção. Agora, é verdade o seguinte, quando a gente erra, eu não posso agora tampar o sol com a peneira, sabe como é que é? Não falar a verdade para mim e para você. Quando a gente erra, Deus perdoa, mas as consequências a gente colhe, entendeu? E não dá para mim chegar e falar assim, Link, é o seguinte, a minha roça está tão ruim, não sei o que e tal, colhe para mim aí. Não, você vai falar, rapaz, isso é problema teu, eu estou caminhando lá também para colher, não vai dar para mim colher para você não. Então, cada um semeia e colhe aquilo que semeou. Mas você sabe que você está com Deus, você não está sozinho. Agora, quando está sozinho, você vai colher coisa errada, fez coisa errada, colhe coisa errada e tal, e não tem jeito esse negócio, não tem fim. Né? Agora tem, você tem Jesus. Pronto, acabou. Nós não falamos na música ali que a gente convidou para fazer parte da nossa vida, aquele que é poderoso, que pode todas as coisas. Eu não estou convidando alguém que não pode. Não estou convidando um amigo para fazer isso aqui para ele. Estou convidando Deus. E olha que eu costumo dizer para vocês o seguinte, eu peço uns negócios para Deus e Deus ouve, Ele faz, entendeu? E vai fazer para você também. Né? Eu peço uns negócios que na hora que Ele faz eu fico surpreso. Eu falo, Deus, eu pedi, o Senhor fez mesmo, olha só. Então agora a minha responsabilidade aumenta, né? Porque eu peço, Ele faz, agora eu tenho que chegar junto e falar desse amor para os outros. É o que eu posso fazer. Em amor a Ele, porque Ele fez na minha vida, eu quero que faça na vida do outro também. Amém? Muito bem. E Davi está falando ali, né? Porque se todos foram, Adão pecou, todos nós nascemos em pecado. Né? Um pregador falava uma vez que a criança nasce estragada, sabe como é que é? Ele nasceu bebê lá, ele já pecou? Não, ele nasce estragado. Um dia ele vai pecar, entendeu? Ele vai fazer coisa errada, entendeu? Por quê? Porque a natureza é pecaminosa dele, entendeu? Certo? Vamos lá. Mateus 15, 19 diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Eu disse que o inimigo é sábio. Quando a gente erra, ele faz com que a gente esconda. E Deus fala para ele, não, olha só, eu vejo algumas coisas, eu falo, puxa vida, agora é que ele tinha que procurar Deus mesmo. A coisa não está boa, ele tem que procurar, vai procurar o quê? O amigo? Para chorar no ombro dele? Não. A coisa está tão feia, ele tem que procurar Jesus. Aí ele se esconde. Né? E o inimigo começa a colocar no coração dele, dizer assim, você errou mesmo e tal, você não tem jeito não, você fez coisa errada. Certa vez, a gente fala muito entre nós o seguinte, ouvir a voz de Deus. Né? Às vezes alguém pergunta assim, como é que é a voz de Deus? Né? Você diz que ouve a voz de Deus? Aí vem gente que pergunta assim, a voz de Deus é como um trovão? Chega assim, fala que você já percebe que é alguma coisa diferente, você fala, opa, é Deus, né? Ou é uma voz suave, tranquila, numa brisa, né? Não é uma dúvida que muita gente pode ter? Você fala que ouve a voz de Deus, rapaz, será que ele fala só contigo porque eu não escuto? Você é privilegiado, não é verdade? Ele faz acepção de pessoa? Não, ele fala comigo e contigo, é só você estar ligado. Porque é o seguinte, você vai fazer um negócio, aí chegou lá, deu errado.
Aí você vai tentar de novo, deu errado. Eu vou tentar 3 vezes, mas nas 2 já estava meio cabreiro. Aí na terceira você vai e deu errado. Não está na hora de você dar uma paradinha e falar, rapaz, eu estou tentando fazer esse negócio, e você orou e tudo, mas foi lá, o negócio está dando errado. Volta, refaz tudo direitinho e vê se é aquilo mesmo que você precisa fazer. Agora, se você vai fazer algo, orou, foi lá, está dando tudo certo, está tudo beleza e tal, paz no coração, sabe como é que é? Sentiu aquela paz no coração? Vai e faz. Não é verdade? Agora, se você sentiu, Deus não é Deus de confusão, certo? Como é que você vai pedir algo para Deus e você vai chegar lá para fazer, não dá errado, dá errado, dá errado, você sente aquela gastura toda assim, aquela azia toda e aquele negócio, fala, rapaz, que coisa estranha, isso aqui era para resolver em 1 hora, já faz 3 horas que eu estou aqui, esse negócio não resolve, a pessoa não resolve, tem alguma coisa errada, irmão. Você tem que pensar em voltar atrás um pouquinho e rever as coisas, para não sofrer, né? Senão vai ficar frustrado, vai tentar e não dá certo, e aí, de repente, você vai ficar frustradão porque você está tentando e nunca dá certo. Né? O inimigo, certa vez veio num pensamento assim, veio algo no coração que dizia assim, o inimigo falava para mim assim, eu ia fazer algo, e no meu coração vinha o inimigo falando para mim assim, bem falando assim para mim mesmo, como é que você vai fazer isso para a pessoa se você está com a tua vida assim? Né? Aí eu pensei e falei, é verdade, né? Eu não posso falar nada de Jesus para ninguém não agora, porque eu não estou muito legal aqui, está passando por uns problemas sérios, não sei o quê, eu não posso falar. Eu ia deixar de falar para aquela pessoa. Aí o inimigo fica te acusando, fala assim, você sabe por que você não pode fazer? Porque você fez isso, isso e isso. Vamos supor que ele falou 3 coisas, fez você lembrar de 3 coisas que você fez que não deveria. Aí sabe o que eu falei para ele uma vez? Falei assim, olha, vamos bater um papo aqui. É o seguinte, você está falando que eu não posso falar isso para aquela pessoa, não posso falar de Jesus, eu tenho que ficar parado agora, paralisado, porque eu sou um pecador. Então, eu vou te dizer uma coisa, ó, você falou que eu fiz essa coisa, isso e isso, né? Então, para teu governo, eu fiz isso e isso que você falou, e também fiz isso. E eu pedi perdão para ele me perdoou de tudo isso. Então, não vem agora jogar conversa no meu ouvido, não, e mexer com o meu coração. E fui fazer o que Deus tinha mandado fazer, e boa. Entendeu? Senão, se a gente esperar ficar bem para falar para o outro de salvação, você nunca vai estar bem, sabia? Né? Legal mesmo assim? A gente fala para o outro de salvação porque a gente está com a maior vontade mesmo e não sei o quê. De repente, não. De repente, você vai lá meio quebrado mesmo, mas você vai falar porque tem que falar. E aí, quando você cuida dos outros, Deus cuida da tua família, Deus cuida das tuas coisas, entendeu? E você vai em frente fazendo a missão. Amém? Tem que ser assim. Não pode se sentir acuado por qualquer coisa, não. Romanos 5,12 fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É assim, veio através de Adão e foi indo e chegou até nós, e nós somos pecadores. Então, agora é o seguinte, nós temos um problema, não temos? Nós estamos enrolados, porque nós somos pecadores. Mas só que essa encruzilhada é fácil resolver, porque a gente já falou aqui, já convidou ela até para fazer parte da nossa vida, né? Para ser o centro de tudo. Então, qual é a solução para essa situação? João 3,16, vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se eu vou falar mais para frente, mas Marcos diz assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só que você vê o verbo que está falando, né? Será salvo. O batismo é um começo de uma caminhada com Deus. Aí você vai caminhando agora. Deus, não vou andar sozinho, vou andar contigo. Você pode largar Jesus no meio do caminho? Pode, e perder a salvação. Mas ele está dizendo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você será salvo. É um processo, né? Até Jesus voltar. E cada dia a gente vai se santificando mais, o Espírito Santo vai nos abençoando, vai nos dando direção, e a gente vai ficando a cada dia melhor, cada dia mais, de repente, até mais bonito e tal, porque ele dá um trato na beleza também, porque ele muda tudo, muda o jeito do camarada falar, muda o jeito do cara se vestir, muda tudo. Sabe por que muda tudo? Não sei o que estou falando, não. É a Bíblia. Diz que é um novo nascimento. Quando o camarada vai lá, entra no batistério ali, e mergulha naquela água, quando ele sai daquela água, o Joaci vai ser batizado. Entra lá, mergulhou o Joaci. Quando o Joaci levanta ali, não é mais o Joaci, sabia? É um novo Joaci, porque eu fiz um pacto com Deus. Deus, agora vai ser diferente, agora eu quero andar com o Senhor e tal, e quero assim, vou cumprir seus mandamentos, vou me esforçar. Não para obter a salvação, porque nosso Deus não deu a salvação, não nos garantiu a salvação na cruz. A gente não vai fazer nada para garantir a salvação, já está garantida. Mas por que a gente faz tudo isso? Por que a gente está aqui nesta manhã, podendo estar fazendo qualquer outra coisa da vida? Porque a gente ama a Deus. E aí, a gente segue os seus mandamentos. E uma declaração de amor a Ele é o que nós estamos fazendo, estando aqui, podendo fazer qualquer outra coisa da nossa vida. Não, eu vou à igreja, eu vou prestar um culto a Deus, porque Ele merece, Ele morreu por mim.
Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque merece falar. Porque Ele me salvou. E eu não quero ficar com essa salvação só para mim. Eu quero transmitir para o máximo de pessoas. Amém? É assim que tem que ser. Então, esse amor aqui, ele é até difícil, o amor de Deus, o amor de Jesus morrer na cruz, é difícil até de entender. Tem coisa que você só vai entender no céu, sabia? Perguntar, Jesus, você morreu por nós? Conta para mim aqui, como é que é esse negócio? Morreu por nossos pecados? Morreu por tudo? A gente devia morrer e, de repente, fala assim, olha, não, você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. Já pensou se fosse aqui na Terra, alguém está querendo me matar, aí chega lá o Lincoln, eu não sei, ele é meu amigo, chega e fala assim, você não vai morrer não, vou morrer no teu lugar. Não sei se você fazia isso não, eu não sei. Eu, como humano mortal, que eu sou, que nem você, acho que eu ia titubear. Rapaz, eu vou morrer no lugar do meu amigo, como é que faz? Jesus não. Se Jesus tivesse titubeado, você não estava aqui, a gente estava morto. Mas ele não, ele foi para a cruz. Como ovelha, não reclamou de nada, fez tudo o que tinha que ser feito e a palavra de Deus se cumpriu e ele morreu. Agora, o chique do negócio é o seguinte, pensa que, até os apóstolos estavam pensando que ele ia ficar morto, né? Ah, meu amigo, fiquei 3 anos e meio com ele, caminhei com ele, aprendi com ele e agora foi embora, né? Não, aí ele ressuscita. Ressuscita e fala assim, ó, fica tranquilo, eu estou indo, mas eu vou voltar. E essa é a maior esperança nossa. Marcos 16, 15, diz aqui, ó, ide, aí você é salvo, você aceita essa salvação, você começa a viver uma vida com Cristo, aí vem algumas coisas que vai te mover para você agir, né? Olha só, e ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo para mim e para você. Né? Você conhece essa verdade? Então prega. Ensina para os outros. Não fica guardando só para você. Eu costumo dar um exemplo assim, você está com uma dor de cabeça, olha que coisa estranha, né? Você está com uma dor de cabeça, daquelas forte mesmo naquele dia, eu tenho aqui um Dorflex, eu tenho aqui um analgésico no bolso. Aí você fala, Joaci, estou com uma dor de cabeça tremenda. Eu falo, verdade, cara. Dor de cabeça é ruim, né? E tal. E guarda o remédio, olha só que coisa. Eu vou falar, rapaz, é o seguinte, tem um amigo que isso não é verdade que eu vou falar, né? Mas tem um amigo que brincava, era um líder de ministério comigo, ele falava assim, rapaz, se você falasse, estou com uma dor de cabeça, você fala assim, ora e toma um comprimido que vai ficar bom. Ele devia falar só orar, né? Mas ele brincava, falava, ora e toma um Dorflex, toma que você vai ficar bom. Mas eu não estou falando disso agora não, estou falando do remédio. Você tem um remédio que vai ajudar o camarada, a dor de cabeça dele passar, e você não fala nada, fica na miúda lá com o negócio no bolso. Dá o remédio para o camarada, não é verdade? Aí tem alguém que está sofrendo, você sabe disso, a vida está enrolada, está tudo enrolado, o cara precisa de Jesus. E você está sabendo disso e fica quietinho, só escutando. Não estou falando que aqui tem alguém que faça isso, entendeu? Mas eu estou aqui, o meu papel hoje aqui é que você saia daqui motivado. Se você já faz mais ainda. Se não faz, meu amigo, se movimenta aí e não guarda essa verdade só para você, não. Amém? Você vai ser abençoado, mas é muito abençoado se você falar dessa verdade e alguém vier para o caminho do Senhor. Quando alguém é salvo, quando alguém é curado, não tem festa no céu. Sim? Tem festa no céu quando? Quando alguém se arrepende, quando alguém vem para Jesus. Né? Então, não que eu seja contra a cura. Se alguém está doente, pede oração. Vamos orar para aquele que pode. Nós não convidamos Jesus para fazer ser o centro da nossa vida. Vamos orar para ele, porque ele pode curar, sim. Se for da vontade dele, ele cura. Né? Mas é o seguinte, vai ter festa no céu quando alguém se arrepende. Diz que se você for canal de bênção aí, multidão de pecados seus são encobertos, são perdoados. Né? Olha que legal. Diz que quem ganha almas, como é que é mesmo, Celso? Quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma, sábio é. Então seja sábio, ganha alma para Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Esse recado vem, nós estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus Todo-Poderoso, tem um convite para nós continuarmos nesse caminho, mas para aquele também que não anda ainda. Então você está atribulado, você está cheio de problemas, cheio de coisa para resolver, não sabe como resolver, está caminhando sozinho. Aí ele diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus para mim e para você, para aliviar o fardo. E aí ele vem e fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que convite legal, troca o seu fardo pesado com o fardo de Jesus. O teu é pesado? Está pesado? O de Jesus é leve. Entendeu? Parece assim, dois extremos, né? Você fala, puxa, a vida é tão difícil, e agora Jesus vem e faz um convite desse, e eu troco o fardo com ele, e eu mesmo com o problema vou estar lá feliz da vida e tal, né? Parece uma incógnita.
Mas é assim mesmo. Você não vai ter momento, até Jesus voltar, momento só de tristeza, de problema, não. Você vai ter momento de alegria também, claro, com certeza. Né? Tem gente que pensa, nós aqui não pensamos assim, não, tenho certeza que não tem ninguém que pensa assim, mas tem gente que pensa que só vai ser feliz quando chegar no céu. Não, diz que você vai ser bem-aventurado aqui. Você não serve um Deus vivo? Então, você vai continuar com problema, vai ter na certeza que Ele está contigo, a tua vida vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de problema, mas você fala, bom, se Ele resolveu os problemas até agora, os próximos problemas vai resolver também, vai me ajudar, e vai em frente, até Jesus voltar. Se a gente tem um problema e agora a gente encontrou a solução que é Jesus, é o seguinte, Ele cuida da gente. Ele cuidou, nós estamos vendo aí no estudo do trimestre, Ele cuidou do povo de Israel. Ele não chamou o povo de Israel para peregrinar até chegar na terra prometida e não mostrou para ele o caminho, deixou eles sem rumo, não. Teve provisão. Por causa do frio, tinha lá uma coluna de fogo à noite que aquecia eles e afugentava os animais do deserto, que é perigoso. De dia, por exemplo, uma nuvem cobria aquele povo todo, que era muito, para que o sol escaldante não matasse ninguém. E era também uma dica do seguinte, a nuvem ficava parada, quando era hora de parar para descansar, a nuvem parava, aí ele sabia que podia descansar. Na hora que a nuvem começava a andar, lê lá, na hora que a nuvem começava a andar, era a hora deles começar a juntar tudo e começar a caminhar de novo. Então tinha proteção, tinha alimento, tinha água. Deus não te chama para seguir Ele, não chama eu e você para seguir Ele, e deixa você numa roubada aí, sabe como é que é? Não, você tem que acreditar que Ele tem provisão para você, que Ele tem cuidado para você, que Ele tem amor para você. Tanto que tem, que nós estamos aqui agora, nesse momento. Eu tendo o privilégio que Ele me deu de estar refletindo com vocês sobre esse assunto, e vocês aí que tiveram o privilégio de vir hoje aqui. Então, se Ele te trouxe você aqui e cuidou de você até esse momento, é esse Deus que tem colocado nuvem, tem colocado coluna de fogo. É lógico que não é essa coluna de fogo, mas Ele está sob o controle de toda a sua vida. Amém? Solução, aí esse Deus que a gente conhece, que a gente está falando que é maravilhoso, Ele vem e faz o seguinte, começa a acalmar o nosso coração nesse mundo tribuloso. Aí você confia nesse Deus, Ele vai fazer o seguinte, Ele vai te dar solução para as preocupações da vida, Ele vai te dar direção, Ele vai dar solução para a correria do cotidiano, você não está sozinho, está com Ele, e Ele vai também, o seguinte, dar solução para os problemas emocionais, meu e teus. Ou seja, Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. Amém? Uma pergunta que a gente poderia fazer, qual é a solução para uma vida sem qual é a solução para uma vida sem direção? Tem muita gente que está caminhando sem direção. Qual é a solução para isso? Né? Como lidar com a dor e o sofrimento? O sofrimento da morte. A gente vai em velório por aí e vê gente sem direção. Eu contei aqui que eu fui no velório da minha mãe. Aí chega lá, minha mãe gostava de hino antigo, que nem esse aqui, foi na cruz, ao consegue eu andei e tal, sabe? Né? Acho que a Mena deve conhecer todos eles. Aí cheguei lá, está lá o velório. A gente triste, claro, que está perdendo a mamãe, mas é o seguinte, a convivência com ela, mas é assim, tinha vários velórios e tinha muita gente que tinha morrido, estavam todos eles com alguém lá que tinha falecido. E aí daqui a pouco chegou lá alguém, um parente nosso lá, uma prima, falou assim, é o seguinte, eu trouxe um músico aqui, trouxe um saxofone, porque nós vamos cantar umas músicas, ele vai tocar umas músicas, a dona Maria gostava de música assim e tal. Aí começa, aí eu, meus irmãos, foi lá, começou a tocar, e a gente começou a cantar aqueles hinos legal mesmo, sabe, que a minha mãe gostava. E aí aconteceu um negócio fantástico. Olha só que contraste. Nos outros velórios, o pessoal chorando, desesperado, perguntando assim, por que o senhor levou ele? Podia ter levado eu e tal, né? Por que o senhor não levou eu e tal? E sem rumo, porque perdeu a pessoa, sabe? E a gente cantando, as pessoas não entendem. Aí sabe o que aconteceu? Começou a juntar gente no nosso velório, gente saindo dos outros velórios, todo mundo chorando, e acho que foi conferir para ver, que povo, morre, eu estou triste, vou lá, os camaradas estão alegres, que negócio é esse, que mistério é esse? Sabe qual é o mistério? Deixa eu continuar daqui a pouco, que agora eu não vou conseguir falar. Já falo já o que aconteceu quando eu fui visitar minha mãe no hospital. Então, como lidar com a dor e sofrimento, a morte? Então, é incógnito, as pessoas sofrendo, chorando, e você feliz. Parece que é doido da cabeça, morreu alguém que nem morreu o outro, por que você está feliz e o outro está triste? Né? No 4º verso do Salmo 23, nós lemos assim, ó, esse Deus que a gente conhece, tá? Diz para mim e para você assim, ainda que você ou eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que versículo maravilhoso. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Vem Jesus e fala assim, eu sou o Senhor, pastor da sua vida, fica tranquilo, eu estou contigo. Né? Aí você ganha confiança e vai em frente. Né? Agora eu consigo contar. Eu fui visitar minha mãe no hospital antes de morrer. Aí cheguei lá, e aí mãe, quem sou eu? Minha mãe tinha Alzheimer. Quem sou eu? Ela chega e fala assim, ela fica assim olhando para mim, e aí não consegue falar, mas eu via no olhar dela que ela estava buscando para dizer quem era eu, mas não conseguia. Aí eu falei, eu vou melhorar para ela, né? Eu cheguei e falei assim, como é meu nome? Ou melhor, eu perguntei quem era meu nome, ela não sabia. Aí ela ficou buscando meu nome, eu fiz uma segunda pergunta, e quem sou eu? Aí ele olhou para mim na lata assim, pá, falou assim, você é meu filho. Se eu falasse para ela e falei lá, mãe, vamos cantar um hino? Você começava o hino, foi na cruz, ela desembestava e cantava sozinho o hino. Se você falasse que ia orar, então, mãe, vamos orar, ela já começava a orar, nem esperava você. Eu falei, caramba, esquece meu nome, não sabe nem quem eu sou, mas Jesus não esqueceu. Amém? Vamos nos encontrar no céu, com certeza. Mulher de Deus, levava as crianças da rua, sabe, passava na rua. A igreja era assim, tinha uma rua, a igreja lá no fundo, lá no começo, lá no final da rua. Ela ia pegando as crianças dos vizinhos e levando para a igreja. E eles confiavam, levava. Depois ela vinha entregando. Aí vou eu em Santos um dia visitar meu irmão, quando chego lá, numa igreja que ele frequenta, aí chega um casal com 2 filhos, moço ainda. Aí, o Joaci e tal, o Joaci, filho da Dona Maria e tal. Aí o cara fala para mim assim, o rapaz, sabe por que eu estou na igreja hoje? Eu era uma daquelas crianças que a tua mãe levava na igreja. Nossa, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu falei, é verdade, rapaz, olha, eu conheci alguém que está firme no caminho do Senhor, porque minha mãe levava para a igreja. Não é maravilhoso isso? Né? A gente tem que ver essa alegria no Senhor, mesmo tendo problema, isso aí, você esquece até que você tem problema. Você fala, não tem mais problema não, acho que eu estou tudo bem comigo, escutando um negócio desse. Né? Mas, afinal, como podemos lidar com os vales da nossa vida? Tem uns vales meio feios na nossa vida, né? Há 5 fatos sobre os vales da existência humana que nós temos que nos lembrar. Primeiro, os vales são inevitáveis. Eles acontecem, não tem como evitar. Um dia, a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Aí a gente pensa assim, então o mal de hoje existe, venceu o mal, tudo bem, mas a notícia triste é o seguinte, amanhã tem o mal de amanhã, entendeu? Se prepara. Mas você venceu hoje, você tem que ter confiança que no dia seguinte também vai ser maravilhoso, que Deus é contigo. Então não vai desistir, não vai ficar triste não. Então eles são inevitáveis. No Novo Testamento nós encontramos a seguinte afirmação, quando passarem por todo tipo de aflições, Tiago 1, né, a parte 2 lá do versículo, Tiago 1, versículo 2. Parte 2 do versículo 2. Aqui não diz se passarem, diz quando passarem. Quer dizer, vai passar. Né? O dia mau existe para todo mundo, até para quem não conhece Jesus. O sol nasce para todo mundo, a Bíblia fala, a chuva vem para todo mundo. Então, o problema vem para todo mundo, vem para quem é cristão também. Só que você conhece Jesus, aí fica mais fácil. Teu coração não fica afligido demais, parece que não vai morrer de infarto, entendeu? Porque você conhece quem pode todas as coisas, aí você vai na confiança e no final do dia você suspira e fala, pronto, consegui. Aí parte para amanhã, confiante de que o mesmo Deus que te protegeu hoje vai proteger amanhã. Amém? Outra realidade, a primeira foi, eles são inevitáveis, correto? O vale da vida. Agora vem, eles são imprevisíveis. Ele marca a hora para acontecer? Tem um amigo meu que fala assim, rapaz, hoje veio 6 problemas para mim, parece que não veio problema para mais ninguém, só veio para mim, cara. Mas vinha um só, veio meia dúzia, fica difícil resolver assim, né? Ô Deus, manda um só, mandou meia dúzia, né? Ou permitiu, né? Que Deus não tenta ninguém, Deus não manda problema para ninguém não, tá? Essa colocação que eu fiz não é bíblica, tá? Foi no ímpeto da palavra, né? Deus não tenta, Deus não vai. Eu vou mandar umas provaçãozinhas para o Joaci, não é assim não, tá? São as nossas atitudes, é o inimigo que está aí, que o inimigo, você acha que o inimigo está contente com a gente aqui, comigo falando do amor de Deus? Está nada, ele está agindo por aí, ó. E se você não vigiar, sabe o que acontece? A gente vem aqui, dá glória a Deus, sai daquela porta para fora, aí que o bicho que pega. Porque você vai trabalhar, você vai ter contato com as pessoas, aí a coisa pega. Se você não for demonstrar a mesma confiança que você está demonstrando nesse momento no seu coração, vai ficar difícil viver o dia mal lá fora, sabia?
Mas lembra que você sai daqui fortalecido, porque você veio aqui hoje, recarregou suas baterias, escutou falar de Jesus, Jesus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas, você sai daqui animado, entendeu? E aí pode crer que lá fora você vai ser vencedor. Eu fico olhando o tempo aqui, rapaz, e às vezes me confundo com o tempo. Será que tem tudo isso de minuto ainda ou está acabando mesmo? Eles aparecem de repente, os problemas são imprevisíveis. Quando a gente menos espera, os vales da vida são de fato imprevisíveis. Um dia nós estamos bem, no outro parece que caiu uma bomba do nosso lado, não é assim? Hã? Ouça o que o profeta Jeremias diz, ó. Jeremias 4:20 fala assim: um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada, no instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento. Foi um negócio terrível que aconteceu, né? Assim, ó, pá, pumba, aconteceu. Na nossa vida é assim também. E tem mais, realidades sobre os vales da vida humana. Eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis e eles são imparciais. Parece que o que eu estou falando, pode parecer para alguém, não sei se está suando assim, que não tem a ver com salvação, né? Mas tem. Porque se nós estamos falando que Jesus veio e morreu na cruz para nos dar salvação, e a gente tem que viver assim, confiante, nesse Deus que nos salvou. Senão a gente não vai chegar no céu, entendeu? E a gente, eu resolvi falar de alguns problemas que é cotidiano, que eu passo e você também passa, mas para demonstrar para você o seguinte: você vai passar, mas você se confia nesse Deus que mandou seu filho, morreu por nós na cruz, e está dizendo que você vai ser vencedor, né? Então, é assim que a gente tem que ver os problemas e a gente vai lá e vence. Então, as realidades sobre os vales da vida são inevitáveis, são imprevisíveis e são imparciais, sabia? Isso também é uma verdade. Ninguém é imparcial, ninguém é imune. Ah, problema não vem para mim não, só vem para a Carla. Não, ela vai falar: rapaz, para com isso, eu levo um pouquinho também aí, né? Vai só eu, né? Acontece com todos. Ninguém está livre da experiência do vale. Eles acontecem com pessoas boas e com pessoas más. Não é verdade? É por isso que a Bíblia diz, ó, presta atenção, porque ele faz raiar o sol sobre os maus, sobre os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus 5,45. Até aquele que não conhece Jesus também vai passar a tempestade, vai bater na casa dele, a enchente vai chegar, o vento vai soprar forte, ele vai pensar que vai cair tudo, né? Mas é para um, para o bom e para o ruim, para aquele que conhece Jesus e para aquele que não conhece. Isso significa que seguir a Deus não garante, eu já falei isso, né? Uma vida sem crise. Amém? Não garante, não. Tem gente que pensa que ao seguir a Deus, cumprir seus mandamentos, os problemas acabariam. Eles viveriam felizes para sempre. Lembre-se, aceitar andar com Jesus não garante um mar de rosa. Não. Ao contrário, muitos quando começam uma caminhada com Cristo, isso é uma verdade, hein? Aí que os problemas surgem. Aí você fala: Joaci, está jogando praga? Não. É o seguinte, ó. Eu estava lá no mundão, 25 anos no mundo, fazendo tudo o que não prestava. Estou de braço dado com o inimigo, com Satanás, sabe? Você acha que ele estava preocupado comigo? Estou vivendo de acordo com a vontade dele. Agora, Jesus vai lá e fala assim: ô, você me conhece, então volta para mim. Eu resolvi voltar. Aí eu voltei. Satanás, tirei o braço do Satanás e bandiei para o lado de Deus. Estou aqui do lado de Deus, vim para o lado dele, vim para o reino dele. Você acha que ele ficou feliz? Agora, eu não estou preocupado com ele não, assim, sabe? Porque se você ficar desse jeito, e eu ficar desse jeito, é ruim para viver, né? Ah, eu vim para Deus e agora o Satanás está assim, com uma bazuca, uma metralhadora, sei lá o quê, e está só olhando para mim, para ver se me pega na curva, sabe como é que é? E eu ando na rua, em casa, eu falo: cadê ele, rapaz? E não sei o quê, e eu estou com medo dele. Não, se você for, aí você não vive. Mas você não pode também ignorar que ele existe, que ele é poderoso e que ele está de olho em mim e em você. Entendeu? Mas eu não estou nem aí para ele, eu vou falando de Jesus e ele vai... Porque é o seguinte, ele tem que falar assim, ó, eu acho que com esse cara não tem jeito não. Aí ele vai procurar um outro, sabe como é que é? E dá um tempo para mim. Né? Vai procurar um outro que está dando mole para ele, sabe? Então você não pode pensar que ele vai ficar na tua cola aí, e você doido procurando. Cadê ele? Acho que ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Né? Eu vou entrar nesse ambiente, deixa eu ver se ele está ali. Senão eu nem entro. Muito bem. A única coisa, então, que o seguidor de Deus está protegido, sabe o que é? Da morte eterna. Você vem para Jesus e ele promete para você o seguinte: a morte, você não vai morrer eternamente, não. Entendeu?
Você morre, ressuscita, e se você estiver vivo aqui, vai ser legal, né? Já pensou se Jesus voltasse agora? Os mortos ressuscitam e eu e você somos transformados. Vai receber um corpo incorruptível agora, papum, não piscar de olhos. E vamos nos juntar àqueles que ressuscitaram, e vamos com Jesus. Viver 1000 anos no céu, não é isso que a gente prega? Depois a gente volta para estabelecer o reino dele aqui na terra. Eu estou esperando esse dia, né? Falei com uma amiga minha esses dias, ela é deficiente, ela sofreu um acidente de carro, não tem uma perna, né? E ela nunca gostou de usar prótese, então ela não usa, ela usa muleta. Sempre quis muleta, não quis. Eu falei, mas por que essa menina não usa? E anda de bicicleta e tudo, sabe? Aí é o seguinte, estava conversando com ela nesse dia, e eu sei que a conversa rolou, e quando a gente encontra a crente, a conversa, com certeza, vai pintar a conversa de Jesus e tal. Ela pegou e falou assim, então, quando eu for para o céu, eu vou de perna. Vai transformar meu corpo? Jesus vai transformar um corpo, dar um corpo transformado para ela e vai deixar ela sem perna? Não. Vai entrar de muleta no céu? Ela está esperando esse dia, ela falou para mim. Eu falei, legal. Os problemas são os mesmos a todos. Como seguidor de Deus, você vai sentir a experiência da dúvida, momentos de ansiedade, preocupação, desânimo. A diferença é que você conhece a fonte de poder para lidar com esses problemas. A diferença é essa. Quem não conhece vai viver sozinho, né, o problema. Quem conhece Jesus vai ser mais suave a coisa. A força para passar por momentos de dor. Você já foi a algum velório, então já contei a história, vai no velório e vê alguém lá triste e tal, querendo morrer junto com a pessoa que já morreu também, leva eu também, porque eu não quero mais viver, e não sei o que e tal, e chora para lá, e tem gente que tem até um histerismo, e a coisa é pior. Por quê? Porque não conhece Jesus. Existe uma concepção errada que se ouve aí, que diz assim, ó, dizem que sempre que somos acometidos por dificuldades, é um indício de que estamos sendo desobedientes a Deus. Isso não é verdade. Sabe, alguém chega para você e fala assim, ou para mim, rapaz, você está passando por esse problema aqui, a mão de... Olha, esse termo que eu vou falar agora, eu usei esses dias aí, mas é um termo forte, mexe com a gente, sabe, e deixa triste para caramba. Por quê? O pessoal fala assim, rapaz, você está passando por esse problema aí, eu acho que Deus pesou a mão para cima de você. Se você já está mal, porque está passando por aquele problema, o camarada fala um negócio desse para você, pronto, você quer morrer. Né? Deus pesou a mão. Você está fazendo porque você pecou. Olha, teu pecado, é bom você ver que o teu pecado foi daqueles pecados brabo mesmo, porque Deus está ajudando de você. Não, não é isso não. Então isso é errado. Tá? Isso não é verdade não. É fato que tem algumas situações que onde Deus permite, tem a vontade permissiva de Deus, permite que soframos ou passamos pelas decisões erradas que tomamos, para que de alguma forma nós possamos voltar a atenção para Ele. Deus pode permitir algo na minha vida e na tua vida para que a minha atenção volte para Ele. Mas não que você vai morrer por causa daquele problema, sabe? Mas existe um momento onde as situações, os problemas surgem, mesmo quando obedecemos a Deus. Há um relato interessante na Bíblia que diz, quando os discípulos foram acometidos por uma tempestade, eles estavam obedecendo. Jesus falou para eles assim, entra no barco e atravessa. Olha, Jesus que mandou, aí no meio do mar lá, a tempestade. Aí você podia pensar, Jesus, você mandou entrar no barco, e agora surge uma tempestade aí, que negócio é esse? Né? O senhor que sabe todas as coisas, podia ter falado, vai ter uma tempestade daqui a 10 minutos, então dá um tempo, deixa a tempestade passar, depois vocês vão tranquilo, né? Não podia fazer isso? Não, mandou eles ir e começa a tempestade. Eles estavam obedecendo. Cristo ordena os seus discípulos, entra no barco, passe para o outro lado, isso está em Mateus 14, 22, e no meio do caminho acontece uma tremenda tempestade, quando eles estão atravessando. Eles foram provados porque Cristo queria ensinar uma lição a eles. Lê lá a história completa. Eles não morreram na tempestade, mas Cristo quis mostrar uma lição a eles, ensinar a eles alguma coisa. Portanto, não imagine que toda vez que você ou eu esteja passando por uma necessidade, um problema, uma provação, isto é um sinal de Deus. Ele está me castigando. Não. Não se esqueça, os vales são imparciais, acontece com todo mundo. Ok? Deus não tenta ninguém. Veja o que diz Tiago 1, 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus fui tentado. Você não pode falar isso não, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é Deus que vai te falar para você, né? Vou tentar você. Não. A própria situação, a concupiscência do pecado é que leva a gente a passar por aquela situação. Realidades sobre os vales da vida humana. Eles são inevitáveis, eu vou terminando já.
são inevitáveis, são imprevisíveis, são imparciais, e uma notícia boa. Né? Falei só de coisa ruim de repente, né? Dos problemas e tal, todo dia, basta cada dia o seu mal. Vem uma notícia boa aqui agora para acalmar o meu coração e o teu. Eles são temporários. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência, não, sabe? O problema tem começo, meio e fim. Se você venceu hoje, amanhã, em nome de Jesus, creia que você vai vencer também. E Ele vai te fortalecer e vai levar você até o final para você ir morar com Ele. Creia nisso. Glória a Deus por isso, né, que eles são temporários, né? Louvado seja Deus por isso. Não duram para sempre. Os vales da vida humana têm um fim. Davi escreve essa situação, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você percebe? O vale não é uma situação que você permanece, não é um lugar que você fica por toda a vida. É uma experiência que você passa por ela. Ainda que eu andasse, é uma situação que não dura para sempre. Então creia nisso. Vai ter fim isso aí. Teve um amigo meu que falou assim, rapaz, diz que a alegria do Senhor, a tristeza dura o quê mesmo? É a alegria do Senhor. Como é que é o versículo? Agora é a idade mesmo, tá? Então você perdoa a idade, fala para mim o versículo certo aí. Alegria do Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí um amigo meu falou assim, rapaz, esse negócio não é muito verdade não. Falei, por quê? Claro que é verdade. Ele falou assim, rapaz, minha noite não acaba. Não clareia o dia, não chega, não clareia, o sol não aparece. O que ele está querendo dizer? Que aquela noite dele está longa demais, sabe? Ou seja, o problema está demorando para ser resolvido. Aí você fica até desanimado, fala, Deus, eu falei com o Senhor ontem, falei o mês passado, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3, e o negócio não acontece, Deus. E aí, o Senhor esqueceu de mim, não está falando comigo não? Né? Está fazendo acepção de pessoa, eu vejo um bocado de gente ser abençoada e eu não. Né? De repente você fica questionando Deus, né? Deus sabe o que é melhor para nós e a hora correta de te abençoar. Você só não pode duvidar. Porque se você murmurar, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso aqui, não estamos? Que salvou a gente e está com a gente nessa caminhada até Ele voltar para buscar a gente. Só que é o seguinte, se você murmurar, você vai murmurar, é como se você falasse assim, Deus, eu estou esperando há 3 anos uma benção aqui, não acontece, é o seguinte, eu estou duvidando que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu acho que o Senhor não tem moral para fazer, não. Está duvidando dele. Não. Ele sabe o que é melhor para você e na hora certa Ele vai fazer. Pode não fazer do jeito que você quer, que você está pedindo, porque Ele sabe o que é melhor, a vontade dEle é perfeita. Mas você está pedindo algo de um jeito que não é bom para você, então Ele vai te abençoar, e você fala, puxa, e Ele às vezes te surpreende, hein? Você pede algo para Deus, Deus vai, faz na tua vida e faz diferente daquilo e te abençoa mais ainda. Você fala, olha, Ele me abençoou da maneira dEle, mas eu fui beneficiado, deu um bônus aí, sabe, na bênção de Deus. Então, olha só, o problema é que quando estamos passando, então, pelo vale, ficamos imaginando que não tem fim, que não existe uma solução, só que não, essa não é a realidade. Vales da vida são como túneis. Você entra num túnel e vai viajar, entra no túnel, você chega no fim dele, não chega? Você não fica o tempo todo no túnel. Tem um túnel que desce para Santos, lá onde eu morei sempre, é o túnel maior que tem lá na Imigrantes. Lá você vai, parece que não vai ter fim. Mas daqui a pouco clareia, aparece a luz do sol lá do outro lado, entendeu? É assim a nossa vida. Veja o que fala a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 30, versículo 5. Agora, eu estava agoniado que a idade me pegou de vez aqui, né, no versículo, agora eu estava aqui, está vendo? Mas estava mais longe, não dava para passar, né? Mas obrigado pela ajuda aí, Mena. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Algumas vezes nós choramos, é duro, dói, mas a dor permanece e apenas por um tempo ela não dura para sempre. Amém? A alegria está diante de nós. E se nós não encontrarmos essa alegria, nos poucos anos que vivemos nessa terra aqui, né, nesse planeta marcado pelo pecado, tenha convicção de que passaremos a eternidade vivendo uma experiência. Esta alegria que vem pela manhã. Você vai passar por um problema aqui até Jesus voltar. Mas a garantia mesmo é que é o seguinte, a vida é eterna. Aí lá, amanhã acontece a bênção. Vai ser só felicidade, porque você vai estar com o dono de tudo, o Criador de todas as coisas e vivendo eternamente com Ele. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, por isso não podemos viver sem esperança. Mesmo que você viva 80, 90 anos, com problemas nessa vida, é absolutamente insignificante. Você tem que pensar assim, há milhões, bilhões, trilhões de anos que será apenas o início da eternidade. Amém? Ao lado de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, o que você enxerga, passa, o que você não enxerga,
é eterno. Amém? Nossos problemas não durarão para sempre. Há uma glória eterna, a vitória final, não que perdurará, ela sim será para sempre. Mas há uma outra realidade. Olha só, para terminar. A realidade sobre os vales da vida, eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis, eles são imparciais, eles são temporários e eles têm um propósito. Você tem que entender isso. Se nos foi permitido passar pelo vale, nessa jornada que é a nossa vida, há um propósito. Mesmo que em meio às dificuldades que esses vales da nossa jornada possam causar a nós, aquilo que o mundo coloca diante de nós, podemos avançar com convicção. Quando nós vivemos de acordo com o propósito de Deus para a nossa existência. Somente Deus pode extrair algo de bom naquilo que é ruim, ou naquilo que é mal. O problema é que quando estamos passando por alguma coisa ruim, sabe, a gente não enxerga o bom. A gente não enxerga. Parece que fica cego, não enxerga solução, sabe como é que é? Só enxerga coisa ruim. Fica focado só no problema, ele não vai enxergar a solução mesmo. Por isso que a palavra, e eu estou terminando para valer agora, por isso que a palavra de Deus afirma, em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto diz que podemos ter confiança de que Deus age, mesmo quando pensamos que Ele está ausente. O texto diz assim, todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não está falando uma coisa só, todas as coisas. Outra versão diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria que a gente fizesse o seguinte aqui. Essa pregação ela é um pouco mais longa, mas eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Vou fazer um negócio aqui interessante para terminar. Recusa viver sem esperança, ok? Agora eu queria que todo mundo falasse isso aqui, ó, comigo. Ó. Certa vez, o apóstolo Paulo disse assim, quando estava preso, lê lá a história de Paulo, estava nesse momento, estava preso, sentia que a sua morte estava perto de acontecer, ele escreve o seguinte, lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu e você podemos suportar toda e qualquer situação, porque a gente confia naquele que tem o poder de nos sustentar e nos confortar, amém? Então, olha só, eu gostaria de terminar essa reunião, é claro que a gente vai falar isso aqui que eu vou pedir para vocês falarem comigo, mas depois eu faço a oração final. Eu gostaria do seguinte, essa confiança nós temos que ter, de que Deus nos trouxe até esse momento, cuidou da gente nos mínimos detalhes, vai continuar cuidando, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. A minha vontade é falha, mas a vontade de Deus é tudo isso que eu falei agora. Então, esse Deus que nos salvou é o Deus que está cuidando da gente, até ele voltar. Não deixou a gente sozinho, salvou, morreu na cruz e deixa você caminhando sozinho? Não, está junto conosco nessa caminhada, você não está sozinho, eu não estou sozinho. Tá? Então, eu creio que a gente pode falar pela fé aqui agora, todo mundo repetindo, eu vou falar 1, 2, 3, a gente vai falar assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Está combinado? Vamos falar então? 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Glória a Deus. Então tá bom, fica de pé para a gente orar então, por favor. E vamos terminar essa reunião maravilhosa. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui. Nós começamos a oração assim no início. Nós estamos nos sentindo muito felizes por estar na tua casa, onde a gente reflete, independente do pregador, quem prega vai com certeza nos levar a refletir sobre as suas verdades, sobre a confiança que nós temos que ter no Senhor, mas principalmente, Pai, aviva no nosso coração essa esperança maior, que é a esperança que nós temos na sua volta, Pai querido, quando o Senhor vai consertar tudo de vez. Mas enquanto o Senhor não volta, dá força, dá ânimo e caminha conosco, não nos deixa sozinho, que a gente possa caminhar a passos largos e que a gente possa não ficar com essa verdade só para a gente, mas que cada um saia daqui nesta manhã com o seu coração despertado, uma vontade de contar essas verdades que conheceu para aqueles que não te conhecem e esses também ter alegria de também ter essa mesma esperança que nós temos, Pai querido. Então, em nome de Jesus, muito obrigado pela essa oportunidade e obrigado porque o Senhor falou conosco nesta manhã, mais uma vez. Que nós possamos sair daqui mais confiantes, mais animados, com o coração animado, Pai querido, para viver os dias maus lá fora. Mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está no barco da nossa vida nos guiando. Então, muito obrigado por isso, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado e ser exaltado. Amém e graças a Deus. Um feliz resto de sábado para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amém?
Que Deus abençoe. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino